Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate. Hoje comigo, Débora Bergamasco, e com os deputados federais Carlos Jordi, do PL, e Glauber Braga, do PSOL. A empresária Roberta Luxinger, amiga do Lulinha, filho do presidente Lula, disse durante depoimento à Polícia Federal que ele, Lulinha, viajou com Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, para Portugal. A apuração é do Eli Jonas Maia. O depoimento ocorreu no âmbito das investigações sobre fraudes bilionárias do INSS para esclarecer a relação de Roberta com os dois. Durante o depoimento, Roberta também disse que não repassou dinheiro a Lulinha. Segundo relatórios da PF, a empresária teria trabalhado para o careca do INSS, sendo uma possível operadora financeira e política do esquema de fraudes. De acordo com as investigações, os recursos obtidos de forma ilícita eram distribuídos por uma série de empresas para permitir a lavagem e a ocultação dos valores subtraídos de aposentados e pensionistas. Agora nós vamos ao debate. Muito boa noite, deputado Jordi, deputado Glauber. Começando pelo deputado Jordi. O elo entre Lulinha e o careca do INSS afetará Lula nas eleições? Bom, boa noite a todos, cumprimento toda a audiência, cumprimento a CNN. Olha, é evidente que isso vai afetar a eleição de Lula. Imagina só você ter o seu próprio filho envolvido com um dos maiores escândalos da história do nosso país. Um escândalo que envolve, inclusive, o irmão do Lula, que era vice-presidente de um dos sindicatos que mais se beneficiou com essa fraude, envolve o próprio Lulinha, seu filho, que recebia mesada do careca do INSS, 300 mil reais de mesada do careca do INSS, recebeu 25 milhões de reais do careca do INSS, viajou com o careca do INSS, com tudo pago para Lisboa. E veja bem, quem trouxe essas informações inicialmente foi Edson Claro, ex-careca, ex-sócio do careca do INSS, que inclusive nós queríamos ouvi-lo na CPMI do INSS e houve uma força-tarefa por parte dos governistas para impedir que ele fosse ouvido. E ele queria prestar esses esclarecimentos na CPMI do INSS. E quando ele trouxe essas informações para a Polícia Federal, Lulinha foi taxativo, mentindo, dizendo que não havia recebido mesada, que não recebeu 25 milhões, e também disse que não conhecia o careca do INSS. Disse que iria processar todos que tentassem associá-lo ao careca do INSS, dizendo que, inclusive, ele estar viajando no mesmo voo que o careca do INSS não significava que ele era amigo do careca do INSS. E nós buscávamos fazer também a oitiva do Lulinha na CPMI do INSS. Buscamos também fazer a quebra de sigilo fiscal e bancário de Lulinha na CPMI do INSS. E os governistas também rejeitaram uma vez esse requerimento. Logo em seguida, nós reapresentamos diante de tantas provas do envolvimento do filho do presidente Lula com esse escândalo. E, pasmem, nós vencemos, conseguimos fazer a quebra de sigilo fiscal e bancário de Lulinha e de Roberta Luxinger, essa amiga que fez a ponte com o careca do INSS, que apresentou o careca do INSS a Lulinha, mais Flávio Dino, né? É sempre bom ter um ministro para chamar de seu, como Lula tem com Flávio Dino. Flávio Dino quebrou, aliás, anulou a quebra de sigilo fiscal e bancário de Lulinha. E aí nós temos, na Polícia Federal, tínhamos, né, um delegado que estava fazendo as investigações de uma forma muito diligente, muito efetiva, muito séria. Inclusive, ele também determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário de Lulinha. Mas agora nós estamos vendo a interferência que está acontecendo por parte do governo Lula. Lula, aliás, a esquerda que sempre acusou Bolsonaro de fazer interferências na Polícia Federal, interferindo nas investigações e trocando o comando da Polícia Federal, porque é o seu queridinho filho que está sendo investigado. Ele sabe que esse escândalo estoura como uma bomba em seu colo nas eleições. Lula, o pai dos pobres, aquele que sempre defendeu os pobres, roubando aposentados, saqueando aposentados, aposentados que não têm dinheiro, que não têm recursos, muitas vezes não têm para se alimentar, estavam tendo descontos irregulares para financiar esses sindicatos. Sindicato que, inclusive, nós temos aí o Sindinap, que é
que tem como vice-presidente o irmão do Lula, que inclusive nós também não conseguimos convocar na CPMI do INSS. Os sindicatos, grande parte deles são todos ligados a Lula. Nós temos o Sindinap, nós temos inclusive a CONTAG, que tem como presidente um petista também. Foi o segundo sindicato que mais saqueou aposentados, só perde para o Sindinap. E também é presidido por um petista que tem como irmão o Carlos Veras, que é deputado do PT e que, inclusive, é mais uma demonstração de como Lula tem o seu DNA nesse escândalo do INSS. Obrigada, deputado Jordi. Agora é hora de te ouvir, deputado Glauber Braga. O elo entre Lulinha e o careca do INSS afetará Lula nessas eleições? Primeiro, obrigado à CNN, obrigado a você por estar mediando esse debate, pelo convite realizado. O deputado abriu a sua metralhadora de mentiras, muito provavelmente porque está tentando esconder os seus próprios crimes. Vamos lá, o que o ministro Flávio Dino fez foi cancelar uma votação fraudulenta ocorrida na CPI. Agora, a quebra do sigilo bancário e fiscal do senhor Fábio foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi indicado pelo próprio Jair Bolsonaro, pelo senhor André Mendonça. Esse fato o deputado esconde. Se existirem elementos a partir da quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal, que o senhor Fábio responda e enfrente as consequências de atos que possam ter sido ilegais. Inclusive, não sou eu quem estou dizendo isso. Quem disse isso foi o próprio presidente Lula, quando deu uma declaração pública dizendo que não protegeria absolutamente ninguém. Diferente do que faz o deputado que está aqui conosco e diferente do que faz o seu grupo político. Por que o deputado esconde o fato de que 257 mil operações fraudulentas junto ao INSS têm uma relação direta com o Banco Master? Banco esse que tem o financiamento do senhor Flávio Bolsonaro e do senhor Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos como um objeto imediato de investigação e de responsabilização que eles precisam sofrer as consequências. Ou será que o deputado Jordi coloca a mão no fogo pelo senhor Flávio Bolsonaro a partir de todas as denúncias que publicamente estão sendo veiculadas? O deputado Jordi abre a sua metralhadora de mentiras porque foi alvo também de uma operação da Polícia Federal e nessa operação o líder do seu partido, do PL, foi pego no armário com mais de 400 mil reais. Eu pergunto ao deputado Jordi, esse dinheiro de mais de 400 mil reais que estava no armário do senhor Sóstenes Cavalcante é de desvio do Banco Master e das fraudes do INSS? O deputado Jordi vai responder a esse questionamento? Sabe qual foi a punição dada ao deputado Sóstenes Cavalcante? Ele foi reeleito líder do PL na Câmara dos Deputados, o que levanta uma suspeita gravíssima. Por que ele foi recolocado como líder? De quem era aquele dinheiro? O deputado Jordi não levantou sequer qualquer questionamento sobre essa grana. Sabe por quê? Porque o deputado Sóstenes Cavalcante, ele disse que se tratava da venda de um imóvel em Minas Gerais. Vejam bem, o sujeito entregou o dinheiro em Minas Gerais, foi até Brasília, botou no armário do Sóstenes Cavalcante e ele não depositou num banco porque ele disse que esqueceu de depositar. Quem está nos assistindo nesse momento, acho que não lembra que foi na mesma operação deflagrada contra o deputado Jordi que mais de 400 mil foram pegos no armário do Sóstenes Cavalcante. E a pergunta é, o que isso tem a ver com o INSS? Tudo, porque das mais de 250 mil operações fraudulentas do Banco Master, tinha um envolvimento direto com o INSS e agora está comprovado que a relação do senhor Flávio Bolsonaro e da bancada do PL com essa organização criminosa é evidente. O senhor Carlos Jordi traz um outro elemento, que é a saída do delegado da Polícia Federal que tratava do caso. Só que as próprias informações de veículos que não podem ser considerados de esquerda, como a Gazeta do Povo, indicam. Bastidores da corporação indicam que a mudança ocorreu a pedido do próprio policial, que manifestou o desejo de retornar para Minas Gerais, seu estado de origem. Essa informação
o deputado Jordi esconde. Sabe qual é a diferença? É que, no nosso caso, se tiver alguém que desviou recurso público, que pague por aquilo que fez, diferente do deputado Jordi e da turma do PL, que, para além de blindar os seus aliados, estão completamente lambuzados na corrupção, seja do armário do Sóstenes, seja do senhor Flávio Bolsonaro, nos milhões de reais que pediu para o Vorcaro e que desviou dinheiro do INSS. Ok, deputado. Obrigada, deputado Glauber. Só te interrompi aqui para a gente manter o mesmo tempo. Mas, olha, deputado Jordi, o deputado Glauber fez várias perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui que é sobre o tema do programa, mas aí o senhor responde quais o senhor quiser. Então, agora minha pergunta para o deputado Jordi. O debate sobre a corrupção, na sua avaliação, será decisivo nessas eleições? Vamos lá. Primeiramente, é engraçado como tem pessoas que, quando não têm argumentos, tem que partir para uma baixaria, apelação, falando a respeito de uma busca e apreensão que houve na minha casa, como se alguém tivesse encontrado alguma coisa na minha casa, perguntando os 400 mil reais que foram encontrados com Sóstenes. Eu respondo pelo meu CPF. Se você quer saber dos 400 mil reais, pergunte aos Sóstenes. Na minha casa não encontraram nada. Na verdade, foi uma grande perseguição, porque todo mundo sabe que Flávio Dino está a serviço de Lula. Fez uma busca e apreensão fraudulenta na minha casa, porque, inclusive, o carro que eu alugo desde o meu primeiro ano de mandato, do meu primeiro mandato, meu primeiro ano. É engraçado nós termos uma busca e apreensão ocorrendo com uma empresa que, inclusive, aluga para diversas pessoas, inclusive para membros do governo Lula, para, inclusive, ministros do governo Lula, o próprio ministro da Previdência do governo Lula aluga com essa empresa. Vamos lá. Ele falou aqui que houve quebra de sigilo fiscal e bancário do Lulinha autorizado pelo ministro André Mendonça. Graças a Deus nós temos o ministro André Mendonça sob a relatoria desse inquérito. Porque, caso contrário, nada estaria avançando. Todo mundo lembra que, quando começou a fraude do INSS, quando explodiu, havia uma grande blindagem por parte do governo Lula. O próprio André Rodrigues, que é um capacho do governo Lula, ele disse que não havia nada do Sindinap, que o Sindinap não era investigado. A AGU do Lula também bloqueou recursos de várias entidades, na verdade, de vários sindicatos, e deixou 5 entidades de fora, dentre elas o Sindinap e a CONTAG, que são sindicatos que são presididos e têm envolvimento com petistas. O próprio André Mendonça agora está incomodado com essa troca de comando que houve no inquérito, na coordenação do inquérito do INSS. Você fala que houve uma mudança que foi por conta própria do servidor, do delegado, mas essa história não colou. E o próprio André Mendonça está pedindo esclarecimentos ao André Rodrigues. Vocês falam de Banco Master, vocês não assinaram a CPMI do Banco Master. Nenhuma assinatura. Nós temos 281 assinaturas, um recorde histórico, e não tem uma assinatura do PSOL, não tem uma assinatura do PT. E todos os membros do governo, gente aliada de vocês, estão envolvidos com o Banco Master. E aí quer empurrar para o nosso colo por conta de um contrato privado de financiamento de um filme. Vocês não vão conseguir colar essa balela. Esse filho é de vocês, o Banco Master, Vorcaro, isso daí pertence a Lula, os petistas e os satélites como o PSOL. Obrigada, deputado Jordi. Agora quero te ouvir, deputado Glauber. O debate sobre a corrupção será decisivo nessas eleições? Vai ser decisivo. E eu quero mais uma vez mostrar as mentiras do deputado. Ele acabou de dizer que o PSOL não assinou a CPI do Banco Master. Mentira! O PSOL assinou, e eu assinei ainda antes da suspensão do mandato, o pedido de CPI protocolado pelo deputado Rodrigo Hollenberg. Fernanda Melchiona e Heloísa Helena recolheram assinaturas para a CPI do Banco Master. O que eu não assinei, e não vou assinar mesmo, é CPI pedida pelo senhor. Porque quem faz parte de quadrilha de organização criminosa não tem condições de investigar qualquer coisa. Se for a solicitação vinda daqueles que não são do PL, que está tramitando, não só conta com a nossa assinatura, como com o nosso entusiasmo. O deputado Jordi, quando pressionado, ele teve que dar algumas respostas. Então ele diz, eu não tenho nada a ver
com a grana que estava no armário do Sóstenes. Você pergunte, então, ao Sóstenes sobre os mais de 400 mil reais. Mas eu pergunto ao Sóstenes e pergunto também ao senhor. Por que o senhor, então, votou a favor, depois dos 400 mil reais no armário do Sóstenes, para ele ser recolocado como líder do PL na Câmara dos Deputados? O senhor é cúmplice dos 400 mil reais que estavam no armário dele, porque o senhor votou a favor dele, para que ele continue como líder do PL na Câmara dos Deputados. O deputado Jordi, mais uma vez, quando imprensado, quando pressionado, ele teve que se esquivar da mentira anterior que tinha dito, porque ele disse: não tem quebra do sigilo bancário do senhor Fábio, porque houve uma manobra com Flávio Dino. E aí, quando eu demonstrei que isso era uma mentira, que isso já tinha acontecido por parte do senhor André Mendonça, ele teve que se justificar daquilo que já tinha dito antes. Então, sim, a corrupção, o enfrentamento a ela vai ser um ponto fundamental e decisivo dessa campanha eleitoral. Até porque a organização criminosa da qual parlamentares e membros do PL fazem parte tem que ser devidamente responsabilizada. Eu estou aqui na frente do deputado que votou a favor da PEC da blindagem, para que ninguém fosse investigado pelos seus atos de corrupção e outros crimes graves. Ou o deputado Jordi nega que votou a favor da PEC da bandidagem na Câmara dos Deputados. Por que eu acho que esse tema da corrupção vai ser decisivo? Porque quando entra alguém para fazer o debate com eles, com vontade de fazer a discussão e sem medo e sem rabo preso, eles recuam, porque eles não têm capacidade política e moral para sustentar qualquer coisa, porque eles se lambuzaram na corrupção. Tanto o senhor Flávio Bolsonaro quanto os seus cúmplices na Câmara dos Deputados, inclusive o deputado Jordi, que foi cúmplice do Sóstenes Cavalcante nos mais de 400 mil reais no seu armário, quando votou a favor de que ele fosse reconduzido à liderança do PL.